Olá, pessoal! Eu sou a professora Letícia, eu sou professora de matemática e a gente vai trabalhar uma questão que aborda o ponto de nivelamento de uma empresa. Essa questão diz que o preço de venda de um determinado produto é R$ 57,90. Se nós temos que o preço desse produto é R$ 57,90, nós conseguimos, com isso, a função receita dessa empresa, que é a função de arrecadação em função da quantidade vendida. Essa função vai ser dada por 57,90, que é o preço, vezes a quantidade vendida, que é caracterizada pela letra X. Ela diz também que o custo variável por unidade desse produto é 17,60. Então, isso representa um custo. Então, nós temos uma função custo, que é dada por um custo variável por unidade de 17,60. Então, nós temos 17,60 por unidade, que é a letra X. Então, nós temos a variável aqui. Além de um custo fixo mensal, então, custo fixo de 822,70. Como esse custo é fixo, nós não temos variável aqui. Então, nós temos a função custo, que é dada por um custo variável mais um custo fixo, e a função receita dessa empresa. Na letra A, ele pede o esboço do gráfico e pergunta qual é o ponto de nivelamento e pede para representar o que cada eixo representa. Bom, nós precisamos fazer o gráfico, então nós precisamos de um sistema de eixos. A gente precisa escrever o que cada eixo representa. O eixo horizontal, que é o eixo X, nós chamamos de unidades. O eixo Y representa valores. Nós temos a função receita, que é uma função de primeiro grau, e nós percebemos que o sinal do termo A é positivo, o que caracteriza uma reta crescente. Mas nós não temos o termo B, ou seja, se nós acrescentarmos o zero aqui não modifica nada. Esse valor aqui é onde corta o eixo Y. Então, nós sabemos que é uma reta crescente que começa na origem. Essa é a nossa função receita. Nós temos também a função custo, que é caracterizada por uma reta crescente, porque o sinal do termo A é positivo, e ela corta o eixo Y nesse ponto, 822,70. Então, nós vamos marcar esse valor aqui. E ela é uma reta crescente, então nós vamos precisar fazer ela crescente. Aqui nós temos a função custo. Bom, nós já temos o traçado das retas das funções receita e custo. Essas duas retas se encontraram em um ponto. Este ponto, onde receita e custo são iguais, se encontraram, a gente tem o ponto de nivelamento. Só que a gente precisa encontrar quais são as coordenadas desse ponto de nivelamento para deixar a questão A pronta. Nós não sabemos esses valores ainda. Mas na letra B, a questão pergunta justamente qual é o ponto de nivelamento. Então, quando a gente for resolver a letra B, nós vamos ter esse ponto para representar aqui no gráfico. Então, nós vamos fazer a letra B primeiro, depois nós vamos representar essas quantidades aqui. Ele pergunta qual é o ponto de nivelamento e a gente sabe que é o ponto em que receita e custo são iguais. Se elas são iguais graficamente, algebricamente, nós temos que fazer isso também. Então, nós temos 57,90x, que é a função receita, é igual a 17,60x mais 822,70, que é a função custo. Nós poderíamos fazer custo igual a receita também, a ordem não vai alterar. Equacionando isso, nós podemos passar esse valor para o lado de cá com a operação inversa, porque tem a variável x. Então, nós vamos fazer 57,90 menos 17,60. Esse valor vai ficar 40,30. X tem a variável x. Do lado direito da igualdade, sobrou 822,70. Para nós descobrirmos qual é o valor da quantidade do x,
nós passamos esse valor para cá com a operação inversa, que agora a operação inversa da multiplicação e divisão. Então, nós vamos ter que o x é 822,70 dividido por 40,30. A gente pode perceber que esse valor é um valor quebrado, é um 20,41, 43, 92, 06. Eu vou utilizar 20,41. Mas a gente sabe que matematicamente isso é possível. Só que na vida real, dependendo do tipo de produto que a gente tem, se for sapatos, por exemplo, nós não podemos ter uma quantidade quebrada, né, uma quantidade não inteira de sapatos. Então, nós teríamos que arredondar esse valor para 21, se estivéssemos numa situação da vida real. Como aqui nós estamos querendo um valor o mais próximo possível para encontrar o ponto de nivelamento dessa empresa, eu vou considerar esse valor 20,41. E agora, como eu descobri a quantidade do ponto de nivelamento, eu vou ter que descobrir qual é o valor que eu vou encontrar aqui no ponto de nivelamento, para fazer essa interpretação, descobrir o que isso representa. Então, se eu sei que nesse ponto elas são iguais, basta eu pegar esse ponto que eu acabei de encontrar e substituir em qualquer uma das duas equações, que esse valor vai ser igual. Claro que eu precisaria substituir todo esse valor aqui, 20,41, 43, vai dar um errinho porque eu vou pegar o 20,41. Então, eu vou substituir na função receita, porque é mais simples de substituir. Então, substituindo esse valor, 20,41 na função receita, eu vou ter 57,90 vezes essa quantidade. Fazendo esse cálculo, eu vou obter como receita 1.181,73. A gente tem que tomar muito cuidado porque na calculadora o ponto é vírgula e a vírgula é ponto. Então, isso não é 1,18, isso é 1.181,73 centavos. Esse valor que eu encontrei, eu vou marcar ele aqui no gráfico, 1.181,73. Se eu fosse substituir esse valor, tivesse optado por substituir na função custo, eu acharia o mesmo valor. Poderia dar uma diferencinha pequena aqui, porque eu arredondei, era 20,41 e tinham mais números depois. Eu arredondei, então vai dar um errinho muito pequeno, porque eu fiz esse arredondamento. Quanto mais próximo eu pegar do número, se eu pegasse todo o número e substituísse aqui e depois substituísse na função custo, eu acharia exatamente o mesmo valor. Por quê? Ele pede agora a interpretação do ponto de nivelamento. O ponto de nivelamento é o ponto em que receita da empresa e custos são iguais. A receita é a arrecadação que eu tenho e o custo é o gasto que eu tenho. Então, eu acabei de descobrir que se eu vender 20,41 unidades, se fosse possível isso, na vida real nós arredondaríamos para 21, né? Então, se eu vender essa quantidade, eu vou ter uma arrecadação de R$ 1.181,73, mas eu vou ter um custo de R$ 1.181,73, porque nesse ponto a receita e o custo são esse valor. Então, eu consigo perceber que a minha arrecadação não superou o meu custo. Eu gastei exatamente a mesma quantidade que eu ganhei. Então, eu não consegui obter lucro nessa situação. Ou seja, o meu lucro nessa situação é zero. Aqui eu tenho lucro zero. Se eu vendesse menos do que essa quantidade, sei lá, 18 unidades, por exemplo, a gente pode perceber que nessa situação a receita é menor do que o meu custo. Então, nessa situação, eu estou tendo prejuízo. Todos esses pontos que estão aqui antes dessa quantidade caracterizam um prejuízo para a minha empresa. E se eu pegar um valor após o 20,41, 22, 23 ou qualquer outro, nessa situação eu vou ter
uma receita maior do que um custo. Então, nessa situação, sim, eu vou começar a ter lucro. Portanto, o ponto de nivelamento, ele indica a partir de quantas unidades eu vou começar a ter lucro. Nesse ponto, o meu lucro vai ser 0. Na letra C, a questão pergunta: qual vai ser o lucro da empresa se ela vender 264 unidades por mês? Bom, se está falando em lucro, eu vou ter que ter a função lucro primeiro. Eu estava trabalhando só com função receita e função custo. Então, eu preciso ter a função lucro da empresa. O lucro, ele é encontrado quando eu desconto os gastos que eu tive da minha arrecadação. Então, é a minha receita menos o meu custo. Bom, nós temos a função receita e custo. A função receita é 57,90 por unidade, menos todos os meus gastos. Então, eu vou ter que descontar o custo variável por unidade e vou ter que descontar também o custo fixo. Eu não posso esquecer de descontar esse valor aqui também. Portanto, a minha função lucro, ela é representada por esses valores aqui representam custos variáveis, então, e receita variável, arrecadação em relação à quantidade. Portanto, eu vou ter 57,90 menos 17,60, 40,30, a gente até já tinha encontrado esse valor na questão anterior, menos 822,70. Aqui eu tenho a função lucro pronta. Eu quero saber qual vai ser o lucro da minha empresa se eu vender 264 unidades. Unidades é a letra X. Então, eu quero descobrir quanto que eu vou ganhar de lucro vendendo essa quantidade por mês. Portanto, eu só preciso substituir o meu X por 264. Eu vou resolver isso na calculadora. Então, eu vou ter 40,30 vezes 264 menos 822,70. Portanto, eu vou ter um lucro de 9.816,50. Lembrando aqui de novo que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui é uma vírgula, mas na verdade é ponto e aqui está a vírgula. Isso não é R$ 9,81. Isso é R$ 9.816,50. Então, eu descobri qual vai ser o lucro que eu vou ter se eu vender essa quantidade. Agora, na letra D, ele pergunta quantas unidades a empresa precisa vender para ter um lucro de R$ 3.500. Então, nota que é uma situação diferente da anterior. Na anterior, eu queria saber qual seria o lucro dada uma quantidade. Agora, eu quero saber qual é a quantidade que eu preciso vender dado um valor de lucro. Então, eu quero que o lucro seja 3.500 e quero saber qual a quantidade que eu preciso vender. Então, eu quero saber qual é o X que eu preciso vender para conseguir ter R$ 3.500 de lucro. Equacionando, eu posso deixar esse valor desse lado e passar esse valor para o lado esquerdo com a operação inversa. Então, eu vou fazer 3.500. Aqui é menos, então, eu vou fazer mais 822,70. Vai dar 4.322,70 igual a 40,30x. Para eu isolar o x, agora eu vou passar essa quantidade para cá com a operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou fazer esse valor. Eu usei o valor que está no visor da calculadora, dividido, esse ANS representa essa quantidade, dividido por 40,3. Então, eu vou ter uma quantidade de 107,26. Eu acabei de descobrir que eu teria que vender 107,26 unidades para ter um lucro de R$ 3.500. Matematicamente, isso é possível. Se fosse na vida real, lembrando, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, calçados, como eu falei anteriormente, nós teríamos que arredondar isso para R$ 108, para 108 unidades, porque não é possível vender 107,26 sapatos. Então, eu arredondaria para 108 unidades.
Então era isso. Eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo.